Olá, meu nome é Raul Carlos Vale, sou professor adjunto da disciplina de Gastroenterologia da Escola Paulista de Medicina e médico assistente do Hospital de Servidores Estadual em São Paulo. O tema que me coube apresentar nesse congresso foi sobre hormônios exógenos e o fígado. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Esse aqui é o roteiro da apresentação, irei fazer uma breve introdução e, na sequência, explorar alguns tópicos relacionados a esse tema. Primeiro, em relação ao uso da testosterona e seus impactos em relação ao fígado, o uso de contraconceptivos orais, na sequência, sobre terapia de reposição hormonal na menopausa, e a última etapa sobre hormônios exógenos em pacientes com doenças hepáticas. Inicialmente, o fígado desempenha uma importante função de metabolização de medicamentos e diversas substâncias que compõem o nosso metabolismo, estando dessa forma particularmente suscetível a lesões induzidas por medicamentos, incluindo os hormônios exógenos. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino e é produzido pelos testículos masculinos em homens e, em menor grau, pelas glândulas suprarrenais, tanto em homens quanto em mulheres. A testosterona não modificada não está disponível na forma oral, por isso sendo administrada principalmente por via intramuscular ou por adesivos transdérmicos. Os andrógenos também têm efeitos anabólicos, são usados em estados catabólicos ou em perda de massa muscular, como, por exemplo, observado em pacientes em tratamentos oncológicos, e também tem sido utilizado como opção para tratar a anemia plásmica. Além disso, os esteroides anabolizantes sintéticos têm sido amplamente utilizados de forma ilícita para ganho de massa muscular e melhora do desempenho atlético. Muitos esteroides andrógenos sintéticos são capazes de causar lesões colestáticas e o seu uso prolongado está associado ao desenvolvimento de tumores hepáticos, incluindo o adenocarcinoma hepatocelular, o adenoma hepático e mais raramente, lesões hepáticas vasculares, como a peliose hepática. Então, 4 padrões de lesões distintas têm sido descritas em relação ao uso da testosterona. Primeiro, a elevação transitória de enzimas hepáticas. Segundo, a síndrome colestática aguda, em geral uma colestase branda, que é a forma mais comum de se identificar no dia a dia. E, mais raramente, você pode ter as lesões vasculares crônicas do fígado, no caso, a peliose hepática, e o desenvolvimento também de tumores hepáticos, como já mencionado anteriormente. Essas são as principais formulações comerciais disponíveis nos Estados Unidos, e várias delas também a gente tem aqui no Brasil. O uso desses esteroides ele desencadeia aumentos transitórios de enzimas hepáticas, em geral de curso assintomático e limitado. Essas elevações estão intimamente ligadas a algumas formas específicas desses anabolizantes, daí a importância também, uma vez suspeitado de lesão hepática associada ao uso de anabolizantes, a gente identificar qual o tipo utilizado de qualquer forma, que isso ajuda também em caracterização de qual tipo de lesão é identificada, e geralmente são elevações transitórias que não requerem ajuste ou descontinuação da droga, A lesão ligada a uma colestase aguda, uma colestase geral branda, ela é a forma mais comum que aparece, em geral, de início precoce quanto ao seu emprego, em geral, num tempo de latência de 1 a 4 meses, quanto ao início do uso da testosterona. Entretanto, o tempo de aparecimento de tais lesões, às vezes, pode ser um pouco mais tardio, podendo aparecer em até 6 a 24 meses de uso de tais substâncias. O início, em geral, é insidioso, caracterizado por náuseas, fadiga, escurecimento da urina e icterícia, e o prurido também pode estar presente também, que em geral cessa com a descontinuação dos esteroides anabolizantes. Normalmente, a elevação de fosfatase alcalina é discreta, em geral, 2 a 3 vezes, apesar da icterícia, às vezes, pode ser mais pronunciada. Uma característica desse tipo de lesão, que lesão do ducto biliar, em geral, é leve ou não costuma estar presente, E a frequência da colestase, em geral, ela pode estar relacionada à dose, mas não necessariamente,
A colestase, ela normalmente não tem sido descrita em pacientes que fazem uso da testosterona não modificada em si, tá? Que não é uma forma tão, geralmente, não usualmente tão empregada de qualquer forma, né? Então, às vezes, dependendo do tipo de formulação, do tipo de uso do componente utilizado, a gente pode suspeitar ou não de forma mais forte esse tipo de lesão, né? Já a peliose hepática é uma síndrome rara, onde você tem sinusoides e cistos aumentados, cheios de sangue focalmente ou espalhados pelo fígado, de qualquer forma, né? Normalmente isso pode ser um achado, em geral, incidental ou identificado a partir de exames de imagem, de qualquer forma, né? E normalmente aparece após anos de uso, de qualquer forma, né? Você costuma ter, às vezes, elevações discretas de enzimas hepáticas, elas podem estarem normais, né? O paciente pode, às vezes, estar sintomático, apresentando um desconforto no quadrante superior direito, ou uma hepatomegalia um pouco dolorosa, de qualquer forma. Em si, às vezes, esse diagnóstico, muitas vezes, requer a avaliação de uma biópsia hepática, muitas vezes, e você pode observar lesões, às vezes, em outros órgãos, especialmente o baço, né? E normalmente é uma condição que reverte com a suspensão da droga, com a interrupção do uso do anabolizante, né? Aqui, no caso, essa condição também tem sido descrita em relação ao uso de anticonceptivos orais, de qualquer forma, né? E uma característica na imagem, como mostrado aqui nesse caso, você não tem efeito de massa, de tal forma que a lesão, quando identificada, ela não promove compressão de estruturas ou de ductos ou de estruturas ao redor onde elas estão presentes, né? E a complicação mais grave e temida é em relação ao aparecimento de tumores, o adenoma hepático e o carcinoma hepatocelular, lembrando que o adenoma hepático, a longo prazo, ele pode sofrer uma degeneração maligna e evoluir para o carcinoma hepatocelular, né? E, normalmente, isso aparece após um período prolongado em si, tipicamente depois de 5, 15 anos de uso, de qualquer forma, né? E, normalmente, é um comportamento de um tumor, em geral, pouco agressivo, bem diferenciado, né? E são raros casos de colangiocarcinoma ou de outros tipos de tumores malignos em relação ao seu uso, de qualquer forma, né? A apresentação, em geral, desse tipo de tumor se dá por um aparecimento de desconforto em quadrante superior direito, ou massa palpável, ou aparecimento a partir também de detecção em exames de imagem. Usualmente, a alfa-feto, por ser um tumor, em geral, bem diferenciado, não costuma estar elevada, usualmente, de qualquer forma, né? E é possível que haja até a regressão dessas lesões com a interrupção com interrupção também do seu uso. De qualquer forma, aqui é um exemplo também de um indivíduo masculino mostrando esse tipo de lesão de qualquer forma, né? E, normalmente, a gente observa que existem características em relação ao seu uso, né? Que a gente pode observar, especialmente na ressonância, que às vezes é um exame um pouco mais sensível para a caracterização desse tipo de lesão, né? E a hiperplasia nodular focal é outro achado também, uma lesão de caráter benigno, né? Apesar de ela também não ter forte associação, também seu uso a longo prazo também o uso de anabolizantes também aumenta o risco de aparecimento desse tipo de lesão, de qualquer forma que, felizmente, não sofre transformação maligna, de qualquer forma, né? E, normalmente, a gente observa um padrão uma lesão que tem pouca captação de contraste, de qualquer forma, no âmbito geral, né? A abordagem em relação a esse tipo de lesão, a gente observa que, normalmente, a diminuição da droga ou mudar a formulação, na maior parte das vezes, não é uma estratégia apropriada. Então, em pacientes que fazem uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa, isso deve ser estimulado e desencorajado o uso, novamente, desse tipo de substâncias, né? No caso, pacientes que fazem por hipogonadismo, de qualquer forma, você pode trocar por testosterona não modificada, por outro tipo de apresentação, que normalmente não desencadeia injúria hepática com colestase, por exemplo, né? E, eventualmente, pacientes mais sintomáticos, por urina importantes, o uso do ursacol o urso desoxicólico pode ser uma opção terapêutica, de qualquer forma, apesar de sua eficácia não estar bem comprovada em estudos prospectivos, né? E, ao contrário de em outras situações de
de lesões induzidas por drogas, o uso de corticoides nesse contexto, em geral, deve ser desencorajado e não se mostra eficaz e deve ser evitado de maneira geral. A resolução do quadro é um pouco lenta, né? É um quadro, em geral, reversível, né? É incomum evoluir para a insuficiência hepática aguda, e a recuperação completa, como já é esperado em formas de colestáticas, é um pouco lenta e demora em torno de 3 a 6 meses para que haja uma regressão completa, uma normalização completa das enzimas hepáticas, de qualquer forma, né? Agora, em relação aos contraceptivos orais, né? Eles também podem desencadear lesões e outros tipos de alterações associadas, também vasculares, também descritas, aumentam o risco de cálculo biliar. Os efeitos colaterais, em geral, são mais comuns com doses mais altas, né, em formulações, normalmente, no início do uso, de qualquer forma, hoje com formulações em doses mais baixas, né, ou terapia só com estrógeno, e tem sido descrito um menor número de casos de lesões associadas a uso anticonceptivos, né? Embora as primeiras formulações tenham sido associadas, seu emprego, de qualquer forma, não deve ser, de maneira geral, desencorajado, né? Normalmente, as lesões aparecem precocemente, né? Normalmente no início do seu uso, normalmente no primeiro ano de uso, né? É incomum você observar lesões hepáticas, elevações transaminasas após vários anos de uso, de qualquer forma. Então, esse monitoramento deve ser mais encorajado, é feito regularmente na adolescente ou na mulher jovem que comece a fazer o seu uso, né? Uma vez que nos primeiros 6, 12 meses não se identifique nenhuma alteração enzimática significativa, a tendência é que a longo prazo isso não ocorra de qualquer forma, né? Lembrando que mulheres com histórico de colestase, de qualquer forma, né, que já tenham tido uma gestação anterior e que já tenha tido algum quadro colestático da gestação, seu uso deve ser desencorajado de qualquer forma em si, né? Tá? E que muitas vezes, uma vez ocorridas alterações de enzimas hepáticas, você deve avaliar a suspensão do uso desse tipo de componente, de qualquer forma, ou tentar trocar por outras formulações, ou também discutir, às vezes, com o ginecologista, né, o emprego de outras modalidades conceptivas, de qualquer forma, né? Em relação a tumores, isso, felizmente, é um fenômeno mais raro, de qualquer forma, o risco de desenvolvimento de adenoma hepático é estimado em 0,5% ao ano, né? Algumas transformações malignas têm sido descritas, mas o índice é muito incomum, de qualquer forma, que isso ocorra, de qualquer forma, diferente dos andrógenos, né? E o aparecimento de hiperplasia nodular focal, apesar de uma associação fraca, né, também tem sido descrito na literatura, de qualquer forma. Aqui um aspecto radiológico observado de um adenoma hepático inflamatório, que, em geral, não sofre translação maligna, né, que é um tipo de adenoma mais comum, né, mas por ele poder aumentar em uma futura gravidez, isso poder ter um impacto maior, a tendência é que haja, caso se observe algum crescimento dessa lesão, a interrupção do método do uso anticoncepcional deve ser desestimulado de qualquer forma, né? Em relação a lesões de caráter vascular, outras condições podem ser observadas, inclusive trombose da veia porta, né? Isso tende a ocorrer em pacientes que já têm algum distúrbio da coagulação já previamente identificado, como deficiência proteína S ou proteína C, o fator 5 de Leiden, né? E também assim, Budd-Chiari, também da trombose às vezes suprahepáticas, como demonstrado nessa imagem, também eventualmente pode ser observado, né? A abordagem muitas vezes requer a interrupção ou a troca do esquema de qualquer forma, né? Os usos de corticoides também não devem ser estimulados, e em pacientes que tenham prurido associado, né, o uso do Ursacol parece aí nessa situação ter uma eficácia um pouco já melhor demonstrada, em doses mais elevadas, né? E a recorrência também é comum quanto a seu início, né? Então, aí você deve, às vezes, tentar trocar por outra formulação, avaliar outra modalidade nesse caso. Agora, em relação à terapia de reposição hormonal, ela vem sendo hoje mais utilizada de forma mais seletiva, de qualquer forma, para dores articulares, alterações relacionadas ao distúrbio da menstruação.
Esse é o principal trabalho que documenta diversos relatos em relação ao seu uso de maneira geral. Existem potenciais benefícios também já descritos em relação à redução até de fibrose hepática, grande parte disso aí em trabalhos de bancada em modelos animais, de qualquer forma, né? Então, mas é uma decisão que deve ser compartilhada de maneira geral, né? Também a questão de risco de câncer de via biliar também, de qualquer de trato via biliar também tem sido descrito, especialmente em formulações combinadas de estrógeno e progesterona, de qualquer forma, já formulações que envolvam apenas o estrógeno, nesse caso, parece não ter um risco significativo, de qualquer forma, então, caso haja um histórico na família, isso também deve pesar nessa tomada de decisão. E em trabalhos que tentam revisar em que situações seu uso está estabelecido, em pacientes que tenham doença hepática ativa, cirrose biliar primária e outras condições em si, também uma hepatite C não tratada e outro o uso também da terapia de reposição hormonal, você deve avaliar caso a caso e pode, talvez, na presença de doença hepática ativa, seu uso também deve ser desencorajado de maneira geral, né? Em relação agora à testosterona em homens em si, também há poucas evidências em relação ainda ao seu uso em pacientes com doença hepática, de qualquer forma. Existem algumas pequenas séries em si que tentam avaliar o seu uso em relação a potenciais benefícios em relação a pacientes em ganho de massa muscular. A gente sabe que a presença de sarcopenia em cirróticos é um fator, às vezes, que favorece tem desfechos desfavoráveis em relação à mortalidade em pacientes cirróticos, de qualquer forma, né? Mas a gente deve ter um certo cuidado, que ainda os trabalhos ainda têm Ns pequenos e grande parte deles com tempo de uso ainda bastante limitado, em geral 1 mês, às vezes 6 meses de uso, então a gente ainda não tem trabalhos de longo prazo, de qualquer forma, né? De tal forma que a gente ainda, apesar de potenciais benefícios em si, que têm sido descritos em pacientes também com síndrome metabólica, esteatose hepática associada à síndrome metabólica também, melhora de parâmetros de enzimas hepáticas, eu acho que seu uso ainda deve ser feito ainda de maneira individualizada e deve ser avaliado caso a caso, né? Apesar de tal forma que a segurança e eficácia da reposição hormonal com testosterona em homens nesse contexto em si, ainda com doença hepática crônica, ainda precisa ser melhor estabelecido de qualquer forma, né? Em relação a mulheres em si que tenham doença hepática de base também, parece que o uso de contraceptivos orais em si, em pacientes que têm cirrose compensada, pode ser utilizado com segurança, né? Já em pacientes com cirrose descompensada, seu uso deve ser desencorajado de qualquer forma, né? E outras opções devem ser consideradas, né? Mas, em princípio, parece uma opção segura, mas recomenda-se, nesse caso, também um monitoramento durante seu uso, de qualquer forma, né? E as considerações finais em relação a essa apresentação. Então, o uso de hormônios exógenos representa uma importante causa de doença de lesão hepática induzida por drogas, além de, eventualmente, lesões vasculares e tumores, né? Podem ocorrer a longo prazo. O uso de anticonceptivos orais demonstra-se seguro a longo prazo, mesmo em pacientes com cirrose hepática compensada, e seu uso deve ser evitado em pacientes com doenças hepáticas ativas ou com histórico pessoal ou familiar de colestase na gestação. O emprego de terapia de reposição hormonal com testosterona em idosos tem aumentado sua indicação nos últimos anos. Tem sido sugerido trabalhos prospectivos quanto ao seu emprego em pacientes com esteatose hepática associado a síndrome metabólica, em cirróticos com sarcopenia, mas sua segurança a longo prazo precisa ser melhor comprovada por estudos maiores e com N maior, com número maior e também com um período mais longo de uso, né? Então, essas eram as considerações finais. Agradeço a atenção de todos e coloco depois à disposição para possíveis dúvidas e esclarecimentos que sejam necessários. Obrigado, a atenção de todos.